Ok. Bom, temos uma quantidade boa. Apesar que tá chegando mais gente aí, mas vamos lá. Pode começar, Fernanda. Ok, professor, eu tô em Diga. trio. Vamos só esperar a Águila colocar para Ah, apresentar tá. aí. Por isso que eu vi as meninas ligando as câmeras. São da equipe? Aham. Sim, Tá sim, é um bom. trio. É eu, a Águila e a Keila. Certo. Quando Para a gente tá... você. Só um instante, Fernanda. Uhum. Águia. Fernanda Beatriz, Águila Riane e Keila Patrícia. É para colocar para apresentar? Uhum, coloca aí no slide. Professor, é a primeira vez que você tá vendo meu rosto. Oh, Deus. Acho que vai ser uma das primeiras vezes que ele vai ver o rosto de todo Menos mundo. da Águila. É bom, porque aí Pois é. eu conheço todo mundo, né? O meu ele já Ai, viu que meu eu sou Deus. adiantada. É verdade. Opa, opa, opa. Quando eu Pronto. peço para registrar, quase ninguém liga as câmeras. Aí agora é obrigado. Eu tô Não fica sem bagaceira. não. Não é? Ô, professor, Pois eu vou é, entrar com outra né? pergunta para Cá estou apresentar quando eu. for minha vez. Aceita aí. Ah, tem que ser agora? Tá conseguindo ver, gente? Eu estou conseguindo. Uhum. Tá Sim. apresentando. Já é para começar o trabalho? Oh, que beautiful. Sim, Tá, vamos lá. deve. Ok. Boa tarde a todos. Então, eu e meu grupo vamos falar agora um pouco sobre o número de ouro, que é considerado o número da perfeição. Bom, o conteúdo que vocês vão encontrar nesse trabalho é o que é o número de ouro, quem o descobriu, a sua fórmula, os exemplos, a sigla φ e quando ela surgiu. Desculpa o barulho aqui. As alunas que participaram desse trabalho foram Fernanda Beatriz, Água Riane e Aquila Patrícia. E agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, que vai falar sobre o que é o número de ouro e quem o descobriu. Bem, o número de ouro, ou proporção áurea, como muitos chamam, ele se trata de um número irregular, constante e real, que é utilizado para representar a natureza, ou tudo ao nosso redor, de uma forma que leve mais para o lado da matemática. Ele pode ser encontrado até mesmo nos nossos ossos. E o número de ouro... Ô, licença, Fernanda. Oi? Desculpa atrapalhar, mas travou aqui para mim o teu áudio. Sério? Tá ouvindo? Peraí. Deixa eu só Deixa eu só aproximar aqui o meu Wi-Fi, tá? Só um instante. Gente, travou para vocês também ou vocês estão me ouvindo? Pra Não, mim tá eu ouvi bem. Eu travando, tô ouvindo normal. Eu tô aqui, comendo de boa. Melhorou, tá? Dá para ouvir. Ô, desculpe, viu, Fernanda? Ok. É porque eu precisava realmente ouvir bem. Pode ir. Eu vou recomeçar, tá? Sim? Ok. Bota para Água, apresentar a coloca tela no novamente, slide. por favor. Bota no slide aí, por favor. Desculpa aí, eu Obrigado. que vim olhar aqui. Então, vamos lá. O número de ouro. O número de ouro, ou proporção áurea, se trata de um número irregular, constante e real, que é utilizado para representar a natureza, ou quase tudo ao nosso redor, de uma forma em que leve mais para a matemática. Bem, e ele pode ser representado pelo número φ, que a gente vai entrar a fundo daqui a pouco. Bom, o número de ouro, ele é um número que vem sendo estudado desde a antiguidade. Tanto é que a teoria ele foi utilizada até para construções gregas, obras de arte e até mesmo as pirâmides do Egito. Porém, podemos dizer que quem descobriu mesmo foi Leonardo Fibonacci, que é um matemático italiano que, após supostamente fazer um teste utilizando coelhos, ele descobriu que um número específico, um número infinito específico, dividido, ele resultaria no número 1,6180, que é o número de ouro. Então a gente pode dizer que quem descobriu foi Leonardo Fibonacci. E uma curiosidade também é que a diferença entre o cálculo do número de ouro para um cálculo normal é que um cálculo normal normalmente foi inventado por um gênio. Um exemplo mesmo é o Bhaskara. Diferente do cálculo de ouro, que ele meio que sempre existiu, porém só precisava ser descoberto. E por isso, muita gente utiliza isso para meio que provar a existência de um Deus. Agora a gente vai falar um pouco sobre o cálculo. Bom, aqui estamos com o cálculo de ouro.
O cálculo de ouro ele é representado por um retângulo áureo, que esse nome foi dado pelo fato de o cálculo de ouro também ser reconhecido como proporção áurea. E o cálculo não é lá essas coisas assim super extravagantes e difícil. Ele é apenas a divisão da proporção de um retângulo. Sua base maior dividida pela sua base menor. E o cálculo fica de 1 mais a raiz quadrada de 5 dividido por 2, que resulta no número de ouro, que é 1,618. Agora eu vou falar um pouco sobre os exemplos do número de ouro, ou seja, onde ele pode ser encontrado. Como já foi... Peraí, gente. Aqui. Como já foi citado anteriormente, o número de ouro ele pode ser encontrado em diversos lugares. Ele não foi um número inventado, então por isso que as pessoas dizem que ele é a prova que Deus existe, porque ele, assim, ele sempre esteve aqui no universo. Então a maioria das coisas que existem aqui tem o número de ouro em sua composição. E não seria diferente com a arte e a arquitetura, como é o exemplo da obra mais famosa de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa. Aqui a gente pode perceber que tem um fato muito intrigante da obra, que parece que a qualquer momento a Mona Lisa está olhando para você. E a obra, ela é muito, digamos assim, perfeita. Ela é agradável ao olhar. Então, é por isso que o cálculo foi utilizado nela, para trazer esses traços de mistério e de beleza para a obra. Outro exemplo da arquitetura é as pirâmides do Egito, que também foi construído com base no cálculo de ouro. E um fato muito interessante é que mesmo sem as tecnologias atuais e sem nenhum conhecimento sobre engenharia e nem arquitetura, os egípcios conseguiram fazer uma obra de tamanha beleza que realmente assim, é muito interessante. Então, por isso que o número de ouro é considerado o número da beleza e da perfeição, porque ele tem assim, propriedades interessantíssimas. Agora eu vou passar a minha fala para a Keila, que vai falar sobre a sigla Φ e quando ela surgiu. Bem, a proporção áurea, o número de ouro, a secção áurea e a proporção de ouro é uma constante real algébrica e racional denotada pela letra grega π, em homenagem ao escultor Fídias, que a teria utilizado para conceber ao Partenon, é assim? Isso. Que, como valor arredondado de 3 casas decimais de 1,618. O nome Fíbias, ou Píbias, em homenagem ao grande escultor, o talentoso escultor grego, que viveu entre 490 a 430 a.C. Ele é resultado da proporção áurea, também conhecida como razão áurea ou razão dourada. Ou até mesmo na leitura mais antiga, matemática, também podemos ver o π como designado pela letra grega. Obrigada pela atenção de vocês. É isso, galera. Passa o último slide, Evelyn. Beleza. Gara. Então, considerações Namora. finais sobre o trabalho. Apesar dos pesares e de todos os errinhos e coisas que são causados pelo nervosismo, espero que vocês tenham conseguido entender o que a gente quis passar. Exatamente. A gente estudou e tentou passar o que a gente conseguiu aprender. Somos humanas, erramos e espero que não tenham perguntas. Tô brincando. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Pessoal, ficou show de bola, tá? Parabéns. Só na beleza, Parabéns. só no número de ouro. Pois é. Quando for... Nossa, é um adjetivo que e tanto, né? Você chega na pessoa e diz, nossa, você tá tão número de ouro hoje. Já pensou? No final da aula a gente registra, tá bom? Todo mundo. Obrigado de coração. No final também eu dou a nota, tá bom? Ok, professor. Ok, vou parar de apresentar. Certinho. Vocês são incríveis aí. Eu gosto de alunos assim. Obrigada. Trabalho e não que finjam que apresentam. Mas tudo bem, vamos lá? Próxima equipe, deixa eu ver.
Seria a Agni, equipe do Alejandro, Agni. mas eu acho que ele faltou. Não entendi, Águila. Seria a equipe do Alejandro, mas eu acho que ele faltou, né, gente? Ele tá indo na Não, mas eu ordem tô... da ligação. tô indo na hora Quem da ligação. faltou? Quem é Agni Rouane? Acho que é assim que se pronuncia. Não, é a conta do computador que eu estava apresentando, mas Ah, é minha conta. É a tudo Águila. Eu bem. com duas contas. Quem é Eu acho que a Júlia? próxima professora é a Eduarda, só que eu não sei se ela tá aqui. Eu Todo tô mundo falando faltou na hoje. ordem da ligação, Águila. Tá bom? O que tá aparecendo aqui pra mim. Quem é Júlia? Por favor. Eu, Você fez com quem, Júlia? Você fez só... eu fiz com a Yasmin e com a Roana. Peraí, viu? Liguem as câmeras, por favor. Seu nome é Júlia Peraí, de quê? rapidinho. Júlia Lavínia Gui da Costa Silva. Yasmin, é? É, Yasmin de quê, por favor? Yasmin Chayane. E a outra é Roana, né? É Roana Beatriz da Silva. Foi você que falou comigo um dia desse, tirando dúvida, Roana? É, sobre a questão que eu estava errada na Ah, atividade. legal. Agora estou lhe conhecendo. Vamos lá? Não ouvi o que o senhor falou por último? Eu estou falando agora, estou lhe conhecendo. Ah, sim. Você conseguiu sanar a dúvida naquele dia? Consegui, é porque é realmente como o senhor falou, né? Ali precisava extrair as raízes e Ah, tá. não tinha sido extraída. Beleza. Vamos lá Tá começar aparecendo? as equações? Não, mas vai aparecer. Tá, e a câmera? Peraí, viu? Vai aparecer. Acho que eu fico melhor assim. Ainda não está aparecendo o slide. O slide. Tava apresentando, e agora? Agora sim. Certo, deixa eu... Você está pelo computador, Júlia? Tô pelo computador. Certo. Você conseguiria tirar o print depois da galera da turma? Não. É porque eu não sei tirar pelo computador em si. Certo, tudo bem. Quem consegue? Quem é que está aí pelo computador e consegue tirar o print? Eu não estou conseguindo aqui. Depois, tá? No final. Alguém? Algum voluntário? Eu não tô com computador, mas quem tiver com computador aí, coloca pra apresentar, coloca na tela do Meet que eu tiro o print. Tudo bem. Bom, mas vamos lá as apresentações? Pode continuar, tá? Bem, boa tarde. Meu nome é Yasmin e eu vou falar sobre o que é o número de ouro e qual a sua importância. Bem, o número de ouro é o representante matemático que demonstra a perfeição da natureza, podemos dizer assim. Esse número foi usado como base em construções gregas e obras artísticas e é estudado desde a antiguidade. Ele é representado pela letra grega π, ou Fi, que eu não sei pronunciar, que é essa que está na tela. E, basicamente, ele como posso dizer, é obtido por uma proporção, que a proporção também está na tela lá atrás, só que está um pouco escondida, que basicamente é uma linha com dois valores, que é A mais B, que vira uma razão, que é A mais B. Calma aí, deixa eu olhar aqui, porque esse da tela eu não estou conseguindo enxergar. É rapidinho, professor. Certo, sem problema. Certo, aqui, consegui a minha imagem. Basicamente, é uma proporção entre dois pedaços, A mais B, em que há uma razão entre eles, que o A fica sobre o B, que é igual à razão entre a linha inteira e o pedaço maior, que no caso vai ficar A mais B sobre A. E o resultado é aproximadamente 1,618. E qual a importância desse número?
Bem, o número de ouro, ele é importante porque ele está em quase tudo que a gente vê, em todo lugar na natureza. E o primeiro experimento, podemos dizer assim, dele, foi no século XIII, do matemático, se não me engano é matemático, italiano Fibonacci. Isso, eu não sei pronunciar os nomes, professor. Tudo bem, sem problema. Que ele estava estudando o crescimento de uma população de coelhos. E ele ia fazer isso durante um ano inteiro, que ele começou só com um casal de coelhos. E nisso, ele se surpreendeu ao descobrir que, a partir do terceiro mês, a quantidade de coelhos no mês seguinte foi igual à soma dos 2 meses anteriores. No final do ano, resultou em 144 coelhos. E ele ficou intrigado com isso. E então ele começou a perceber que podia ser encontrado isso em outros lugares da natureza, como o caule das folhas, as pétalas das rosas, e entre outros. Pode passar, Ju. Legal. Eu vou explicar a história do número de ouro. Como surgiu? Bem, o número de ouro ele não tem uma história exata, pois alguns historiadores descobriram que ele já foi meio que usado na Grécia Antiga. Um exemplo da história dele, ele foi usado nas pirâmides de Gizé, no Egito. Ele também foi usado no Partenon, acho que é assim, como está dizendo na imagem. Assim como mostra na imagem. E por que ele se chama assim? Ele também é conhecido. Ele é representado por Fi, por causa do nome do. Por causa de Fi. Esqueci o nome dele. Mas ele é representado por Fi por causa do nome da pessoa que descobriu, entre aspas, ele. E as pessoas, porque ele. Por ele existir também no Partenon, os gregos acreditavam que ele tinha muito a ver com os deuses. Porque ele estava meio que no Partenon. As pessoas. Então, Pode falar. como a Júlia falou, o número ele não tem uma história exata, porque tem muitas coisas, uns dizem que há proporção áurea, outros dizem que não há. Mas a representação desse número é essa espiral aí, que inclusive segue a sequência de Fibonacci, que é os números dos coelhos. Primeiramente 1 em 1, depois 2, e a partir desse terceiro mês sempre vem aqueles anteriores aos 2 meses seguintes. Por exemplo, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 3, 5, e assim sucessivamente se torna a sequência de Fibonacci. Então, o número ele pode ser encontrado na natureza, como por exemplo, aí se tem uma semente de girassol. Uma semente não, aquela parte do núcleo do girassol onde se encontram as sementes, onde em cima começa com o número 34 e embaixo com o número 21, que além de fazer referência à sequência de Fibonacci, também resulta no número 1,6, que é o número mais ou menos aproximado do que seria a proporção áurea. Pode passar para o próximo slide. Então, também é encontrado não só na natureza, como também na pintura. Aí a gente vê uma obra de Salvador Dalí, essa obra se chama A Última Ceia, e nela é comprovado que foi usado a proporção áurea para dar a simetria à obra. Já na obra Mona Lisa, é meio relativo, porque, como eu falei, diversos matemáticos, físicos e astrofísicos já estudaram que lá não é usada a proporção áurea, porque se você notar, sempre é usada essa imagem para designar a Mona Lisa. E se vê que a linha começa mais ou menos do meio da mão dela, então não faria muito sentido. E também na imagem ao lado, a Mona Lisa não está totalmente bem alinhado com a obra. Então, é meio relativo, mas é mais comprovado que não seja usado do que seja usado. Próximo slide, Julian. Aí também, já na própria história da criação do número, dizem que não foi bem assim, porque se você reparar, na proporção áurea, eles usam a escadaria da fachada para poder ficar mais simétrico. Então, não seria só a fachada. Quando tira essa escadaria, nota-se que não se usa a proporção áurea.
Mas, como eu disse, tudo é muito relativo, mas matemática, astrofísica, não é usado proporção áurea nessas coisas. E exemplos de astrofísicos seria o Donald Sumatek, o Keith Davlin e aí foi uma máscara, digamos assim, criada por um cirurgião plástico, que é Stephen McCarthy, e ele criou isso como o padrão de beleza feminina. Mas, se antes já era relativo, quando se trata de beleza é ainda mais relativo ainda. Mas, pela proporção áurea, o padrão de beleza feminino seria o rosto nesse modelo. Na imagem abaixo, o rosto da esquerda segue a proporção áurea e o da direita é um rosto mais comum, digamos assim. Próximo slide, Julian. E aí, para mostrar como o anterior é relativo, um designer russo, se chama Igor, eu não lembro o sobrenome dele agora, mas ele é um designer russo, e ele corrigiu as obras, entre aspas, aplicando essa cirurgia plástica de Stefan, já para zombar da criação dele pela máscara da proporção áurea. Próximo slide, Julian. E aí a gente tem uma concha de Carahol que também dizem que tem a proporção áurea e, na verdade, não tem. E embaixo é mais uma zombação que fizeram sobre essa questão, porque dizem que qualquer espiral é proporção áurea. Claro que isso é uma zombação, tem muitas coisas que, de fato, há proporção áurea, que eu até já citei algumas, mas por ter tantos erros assim, acontecem algumas zombações. Pode passar, Juliana. Inclusive, galáxias são algo que geralmente não tem a proporção áurea, mas outras vezes tem. Como nesse exemplo que eu coloquei aí, a de cima não tem proporção áurea, é mito, mas a de baixo, a proporção áurea se encaixa certinho. Próximo slide, Júlia. Acabou, mas como eu falei, é tudo muito relativo. Eu acredito que, de fato, não tenha proporção áurea nessas coisas, porque, pela lógica, dá para notar isso visualmente, mas tem um matemático, o nome dele é George, que ele estudou, ele fez uns artigos sobre o porquê isso pode acontecer. Que seria por quê? Porque quando o ser humano vai estudar algo como as pirâmides do Egito, como as galáxias, como a natureza, que é algo muito complexo, ele tende a misturar algo que ele já esteja estudando. E o número de ouro está sempre em estudo, porque é algo que não é exato na matemática. Por isso, eles tendem a usar também. E também, quando a gente vê essas obras, tipo Mona Lisa, a gente vê um pouco de... A gente, automaticamente, quando bate o olho, vê a simetria. E talvez por isso já também que eles botem a proporção áurea ali, sem analisar logicamente e mais atentamente. Legal, Ana. Parabéns. Parabéns à equipe, tá? Obrigada. No final eu dou a nota. Pode tirar o compartilhamento. Juninho Oliveira, quem é, por favor? Juninho Oliveira. Professor, eu vou sair e entrar de novo rapidinho, porque a sua voz está muito baixa. Certo. Keila Patrícia. Keila já foi, professor, ela foi do meu grupo. Ah, tá, desculpe. Laudicéia Silva. É a conta da minha mãe, mas sou eu. Quem é que tá falando, por favor? A Laura. Laura de quê? Vitória. E eu vou com o meu grupo, a Lindalva e o Alejandro. Pronto, Lindalva. Lindalva não tá final. compareceu. Lindalva. Tá. Mas ele justificou, parece que o senhor. Foi. E Alejandro, é? É. Mas ele disse que enviou um áudio, professor. Um áudio não, um vídeo, professor, para você, porque ele tá no 4G e não consegue segurar a aula. Quem me enviou um áudio, um vídeo? Consegue segurar sim, que eu fiquei aí uma aula inteira só no crédito. O Alejandro, ele me disse que tinha te enviado um vídeo da apresentação dele. Ô, Fernanda, eu já tentei entrar na aula com 4G, mas eu não consigo, então eu acho que vai de plano para plano. Ah, tá ok. Ô, pessoal, eu vi vocês comentando aí sobre o print. Alguém conseguiu? Eu consegui. Eu posso mandar para você no final da aula, quando eu tirar.
Certo, obrigado. Vamos lá? Pode Tá, começar, então. equipe. Boa tarde. Boa tarde, Laura. É, Estamos começando boa agora. tarde. Como eu já tinha falado, a minha equipe tá o Alejandro, que ele justificou para o senhor, porque ele faltou. Eu, Certo. que é a Laura, e a Lindalva. Cadê Lindal? Essa razão foi Lindalva? muito chamada simples, os estudiosos acreditavam que o número de ouro apresentava alguma mensagem de Deus, sabe? Ô, Juninho. Oxi. Júnior. Só um instante, viu? Porque você saiu. Aí eu pedi para as meninas apresentarem, tá bom? Aura, você tá falando baixinho, eu pensava que tava sozinha. Aí, quando elas terminarem, você apresenta, tá bom? Suave, suave. Beleza. Não. Vai lá, cadê a Lindal, por favor? Aqui, ali. Ah, beleza. Podem começar. Número de ouro. O que é? O número de ouro. O número de ouro, ou proporção áurea, é uma descoberta da matemática que foi motivada pela busca de proporções que estão presentes na natureza. O número de ouro é o representante matemático da perfeição da natureza. Ele é estudado desde a antiguidade e o número é representado pela letra grega φ e a sua proporção é φ igual a 1 mais raiz quadrada de 5 dividido para 2, que praticamente não tem um número exato para, vamos dizer assim, o resultado exato. Aí, por que o número de ouro representa a perfeição e a beleza da natureza? Porque ele aparece em quase todo lugar que nós consideramos belos da natureza e nas coisas mais belas que nós consideramos. Muitas pessoas se referem ao número de ouro como uma oferta de Deus enviado ao mundo, porque também ele está ele está juntamente com a natureza de crescimento. E por isso se tornou muito importante, sendo alvo de pesquisadores, escritores e artistas. Certo. Bom, a história do ouro. No século XIII, o matemático italiano Leonardo estava estudando o crescimento de uma população de coelhos, que se questionou a respeito de quantos teriam no final do ano. Se tivesse um casal e não morresse no final do ano, no período ele se prendeu a descobrir a partir do terceiro mês, que seria a soma dos 2 meses anteriores. Com isso, teve no final do ano 154 coelhos. E Leonardo ficou um pouco intrigado com isso. Com a sequência de 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 e 144. E encontrou nas pétalas de rosas, nos caules de árvores, nas rochas respiradas na altura, o molusco marinho, à medida que esse molusco vai crescendo em sua concha, seguida da razão de áurea e espiral. E é isso. Pronto? A parte da fórmula e proporção, essas coisas, mas já ficaria com o Alejandro, mas por causa de uns imprevistos que ele teve, ele não me pôde enviou o vídeo. comparecer. Viu? Uhum. Ele me enviou o vídeo, tá bom? Parabéns, tá? Pelas apresentações. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos continuando. Juninho, pode apresentar, cara. Bora, então começa, Rian. Rian? É você e quem? Eu, o Rian e o Matheus. Rian? Aí, peraí.
Calma aí que eu tô abrindo o PowerPoint aqui. Beleza. Rian e Matheus, é? E Júnior. Pode passar para o próximo slide, Matheus. Bom, o número de ouro é o representante matemático da perfeição na natureza. Ele é estudado desde as antiguidades, em muitas construções gregas e também obras artísticas, utiliza esse número como base. Ele pode ser representado pela letra grega φ e pode ser obtido pela proporção 1,61803399. Mas por que esse número é tão importante? E por que as pessoas falam que ele representa a beleza e a perfeição da natureza? Bom, o fato desse número ter sido colocado em muitas obras artísticas e também construções famosas atualmente, dá a ele uma certa importância, né, no âmbito científico e também populacional. E também o fato dele poder ser colocado muito em coisas da natureza, como se fosse uma medida natural, sem a interferência do ser humano, dá a ele uma certa beleza natural, digamos assim. No século XIII, o matemático italiano Leonardo Fibonacci estava estudando uma população de coelhos, né? E ele começou a se questionar sobre a quantidade de coelhos que ele teria no final do ano, se no início do ano ele houvesse apenas um casal de coelhos. Ele começou a estudar proporcionalmente assim, e ele se surpreendeu ao descobrir que, a partir do terceiro mês, a quantidade do mês seguinte era igual à soma dos 2 meses anteriores. Nisso, ele chegou à conclusão que no final do ano ele teria 144 coelhos. Nisso, ele começou a estudar um pouco mais essa fórmula e acabou encontrando uma sequência, ficou conhecida como sequência de Fibonacci. E agora o Matheus vai dar continuidade à apresentação. Muito bem, Rian. Fibonacci ficou tão intrigado com essa relação que começou a estudar essa sequência. 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 54, 89, 144. E na natureza, ele encontrou nas pétalas das rosas, nos caules das árvores e nas conchas em espiral do náutilo, um molusco marinho. À medida que o molusco cresce, sua concha cresce, seguindo a razão áurea em espiral logarítmico. O número de ouro é um núcleo irracional e pode ser obtido a partir de um segmento de reta. Qualquer considere um ponto C, D, dividindo isso segmento em 2 segmentos menores e de modo que a razão entre o comprimento do segmento dividindo pelo comprimento do segmento seja igual à razão do comprimento. Agora é o Júnior. Beleza. Muito bem, Matheus. Boa tarde, professor. Boa tarde. Então, a continuação, essa razão corresponde a divinas que se chama assim, pois alguns estudiosos acreditavam que o número de ouro apresentasse alguma mensagem de Deus, já que está presente nos distintos lugares da natureza. Até no ser humano podemos encontrar a razão áurea. Se, por exemplo, dividirmos a altura de uma pessoa pela medida de seu umbigo até o chão. E o número de ouro também aparece muito nas artes e na geometria. Em várias obras de Leonardo da Vinci é possível encontrar a divina proporção, sendo a arte de Mona Lisa. Um dos famosos exemplos. Os gregos na escola pitagórica
representavam o número de ouro através da pentagrama, que contém a proporção áurea em todos os segmentos. Pronto. Pronto? Pronto. Parabéns, viu? Gostei das apresentações. Obrigado. Pode tirar o compartilhamento, por favor, tá? Bom. Vamos agora à aluna Laura Vitória. Ah, desculpa, já apresentou, né? Sim, sim. A Laura já. Laila Tainá. Vai ser eu, a Sabrina e o Juan. Vou colocar aqui para apresentar. Não entendi quem é a sua equipe. Eu, Sabrina e Juan. Sabrina. Juan. É eu, Juan. É Juan de quê? Não entendi. Juan Lucas. Ah, Juan Lucas. Pode começar. Estou tentando aqui apresentar a tela. Certo. Agora. Tá aparecendo? Vai aparecer. Peraí. Ok. Pode passar? Pode. Peraí, deixa eu dar zoom aqui na coisa. Beleza, boa tarde. Eu vou falar o que significa, o que são números de ouro, no caso. Bom, o número de ouro, ou proporção áurea, é uma descoberta da matemática que foi motivada pela busca de proporções que estão presentes na natureza. Esta curiosidade, ela despertou muitas mentes desde as antiguidades de Euclides, lá no século III a.C., até os dias atuais. A paixão pelas proporções e padrões presentes na natureza, com tratamento algébrico e geométrico, encanta não só os matemáticos, mas também os artistas, designers e arquitetos, etc. Bom, a Laila vai dar continuidade ao trabalho. Boa tarde. Eu vou falar sobre a história do número de ouro. Número de ouro também pode ser chamado de proporção áurea, razão áurea ou número áureo. Ele é estudado desde a antiguidade, pois muitas construções gregas e obras artísticas apresentam esse número como base. Devido às suas incontáveis aplicações, muitos se referem a ele como sendo uma oferta de Deus ao mundo, pois ele é um número que está diretamente ligado à natureza do crescimento. E justamente por esse fato, ele se tornou importante, sendo alvo de pesquisadores, artistas e escritores. Após ser explorado por outros estudiosos gregos, o número de ouro ganhou novas propriedades a partir do início do século XIII. Nesse período, o matemático italiano Leonardo Fibonacci, eu acho que é assim que se pronuncia, Fibonacci, isso. descobriu uma sequência de números infinita, onde a divisão entre os termos sempre resulta na aproximação do número 1,6180. O número de ouro pode ser concentrado de forma aproximada, pode ser encontrado de forma aproximada no homem, como no tamanho das falanges, no tamanho dos ossos dos dedos,
nas colmeias e entre outros exemplos que envolvem a ordem de crescimento da natureza. Agora a Sabrina vai continuar falando sobre as características. Beleza. Eu vou falar um pouco sobre as curiosidades. Outros lugares que encontramos a proporção áurea. Na anatomia humana, a altura do corpo humano e a medida de umbigo até o chão, a altura do crânio e a medida da mandíbula até o alto da cabeça, a medida da cintura até a cabeça e o tamanho do tórax, a medida do ombro, a ponta do dedo e a medida do cotovelo, a ponta do dedo, o tamanho dos dedos e a medida da dobra central até a ponta, a medida da dobra central até a ponta dividido e da segunda dobra até a ponta, a medida do seu quadril ao chão e a medida do seu joelho até o chão, os vegetais, sementes de girassol, a proporção em que aumenta o diâmetro dos espirais de uma semente de girassol e de razão áurea, folhas das árvores, a proporção em que diminui as folhas de uma árvore à medida que subimos de altura, nos animais, população de abelha, a proporção entre a abelha fêmea e macho em qualquer colmeia, e concha de caramujo, a proporção em que cresce o raio do interior da concha desta espécie do caramujo. Outros com o PHI, não sei falar direito, mas enfim, são as escamas de peixe, presas de elefante e o crescimento de plantas. Pronto? Muito bem, parabéns, tá? Para a equipe. Obrigada. Obrigado. Vamos aqui aos demais. Laila Tainá dos Santos foi quem apresentou agora há pouco? Sim, é a conta do computador. Ah, tá. Letícia Alves. Estou aqui. Ok, professor, eu vou apresentar para o grupo dela, tá? Que ela me pediu para apresentar o slide dela. Como é? Não entendi. Então, é a Letícia e a Raíssa agora. Porém, eu, Fernanda, vou apresentar o slide delas. Ah, tá. Letícia Alves. Raíssa Santos, é? É. Raíssa Santos. Ah, isso, velho. Quem é a outra? Essas mensagens, Fernanda. Não, é só uma dupla mesmo. Letícia Alves e Raíssa Vitória. O Bruno Ah, só é Bert, dupla, velho. né? O Bruno Bert. Beleza, mãos à obra. Pode começar, né? Vai, Rai. Pode. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente vai apresentar sobre o número de ouro, o trabalho solicitado pelo professor. E aqui vamos encontrar o que é, a origem e algumas curiosidades. Quem está participando do trabalho sou eu, Raíssa, e a Letícia. Eu vou começar aqui explicando o que é o número de ouro em si. Ele é um número que há muito tempo, desde a antiguidade, desperta uma curiosidade em muitos matemáticos, e ele é representado pela letra, essa letra que está aparecendo, grega, a pi, e é também conhecido como o número de ouro. E por conta do seu aparecimento em muitos locais na natureza, muitos matemáticos, historiadores e tal, consideram ele como um número, como posso dizer, a oferta de Deus, o número de Deus, por estar representada no universo, nos seres vivos, nos nossos ossos, etc. Raíssa? A origem. Agora vamos imaginar que nós somos viajantes do tempo e fomos parar no Antigo Egito. Lá, claramente, vamos se deparar com diversas pirâmides. E vamos supor que essas pirâmides que estão na nossa frente são as pirâmides de Gizé. Elas foram feitas a partir da proporção áurea, que é basicamente a proporção entre a altura da face e a metade da base do lado. E como está citando o exemplo da pirâmide e da grande pirâmide. E o resultado é igual ao número de ouro. Né? Entre 447
447 e 443 a.C., o Templo de Paternum foi feito a partir encontrado a proporção áurea no retângulo da fachada. Os pitagóricos também utilizavam ele na estrela pentagonal. Fibonacci. Fibonacci. Isso. Ele mesmo usou em 1202 para contar uma população de coelhos. É isso. Legal. Muito bem. Próximo. Eu vou ler algumas curiosidades. Se eu me mexer muito é porque eu tô bem nervosa, mas tudo bem. Tranquilo. Curiosidades. Esse, obviamente, é um número que ganha nome de destaque por estar presente em diversos lugares da natureza, como eu já falei. E essa sequência aparece na natureza, no nosso DNA, na refração da luz, nos átomos, nas vibrações sonoras, ou seja, em tudo ao nosso redor, está presente a perfeição do número de ouro. Ele também está presente na semente de girassol, acho que vocês já viram alguma na vida, nas folhas das árvores, e em relação aos animais, ele está presente na população das abelhas, que é a relação da proporção entre as abelhas fêmeas e os zangões, na colmeia, e na concha do caramujo, como o Matheus já falou na apresentação. E ele também está presente, eu fiquei surpresa com isso, ele também está presente nas escamas dos peixes e nos dentes dos elefantes. E, obviamente, no crescimento das plantas. Resumindo, ele é o número da perfeição que está presente na natureza. Esse é o trabalho. Legal, parabéns. Muito bem. As duas, tá? Bom, continuando. Acho que acabou. Não, peraí. Quitéria Silva. Por que você tá morrendo, Letícia? O que houve? Asma aqui, querida. Meu primeiro, assim, é que a gente não faz muito trabalho de matemática, né? E esse foi meio de repente. A gente nunca A gente fez. não tem costume de fazer esse tipo de trabalho de matemática. Ah, legal. Mas agora vai ter, tá? Sempre vai ter algumas emoções dessas. Tá bom? É melhor assim mesmo. Vamos lá, Quitéria Silva, por favor. Pessoal, tudo que eu tô fazendo isso é pro bem de vocês. Eu acho Estamos ligados. Educação deve se começar de casa, de berço, né? Aí, na verdade, a escola, ela transmite o conhecimento, né? Existe uma diferença entre conhecimento e educação. Conhecimento você adquire na escola, educação em casa, porque é de berço, é de casa, tá bom? Mas alguns hábitos você precisa aprender na escola também. Por exemplo, como, mas eu sou tímido. Quando eu estudava sexto ano, sétimo ano, eu era tímido. Então, assim, eu sofri um pouquinho, porque, de certa forma, nem tanto. Quando cheguei no meu ensino médio, já comecei a ficar mais desenrolado, né, perder a timidez. Mas eu percebi que, na universidade, os professores não alisam. São professores doutores, mestres, né, que muitas das vezes nunca deu aula no ensino médio, nunca deu aula no fundamental, se formaram e já foram direto para a universidade ser professor. Então, o cara não tem a sensibilidade de saber que o aluno do ensino médio do fundamental tem vergonha de apresentar, começa a tremer, não é? Às vezes os cílios fica tremendo igual aqueles do cego, né, que fica batendo de tão nervoso. Isso é normal, tá? Mas tudo é questão de hábito. Então, assim, se o aluno começa a apresentar muito trabalho, quando chega na universidade, você não vai ter vergonha. Sabe o que acontece? Por exemplo, na UFAL mesmo, eu já vi isso acontecer. Isso eu achei antiético, mas o professor fez. Uma equipe foi apresentar o trabalho que ele passou sobre geometria, sobre álgebra linear, e a galera não decorou, assim, não é que não decorou, mas não estudou o assunto para apresentar, foram ler, e o professor mandou sentar na frente de mais de 60 pessoas. Imagina o constrangimento. Vão sentar, quando vocês estudarem o trabalho, vocês vão apresentar. Então, assim, quando você começa a ter o hábito de apresentar trabalho, se torna mais fácil,
tá bom? Então, não me ache de ruim, é para o bem de vocês. Quando você chegar na universidade, vai dizer, rapaz, não é bem que o tio ela é Professor, eu bom. até entendo que eu já passei por isso. Só que não foi para apresentar trabalho, foi para fazer uma prova. E foi a Ah, primeira vez que eu certo. estava estudando inglês. E aí eu passei, nossa. Então vocês ainda vão lembrar de mim aí, tá? Nas universidades. Rapaz, bem que o tio Elesbon disse, o professor passou um trabalho para apresentar para o auditório, tudo ouvir, tá bom? Bom, mas continuando, eu falei aí da Quitéria. Por favor, Quitéria. Então, professor, ela disse no chat que ela perdeu o trabalho e que era para ser o Gabriel agora. Perdeu o trabalho? O senhor É o lê aí a mensagem Gabriel, não é no o, chat. é o Gabriel que tá com a conta da mãe dele. Certo. Eu não entendi, Gabriel. Você perdeu o trabalho? Digita aqui para mim de novo, eu não cheguei a acompanhar. Ele disse que é o Gabriel e que ele perdeu o trabalho e que ele só tá vendo a apresentação. Ah, foi você que falou comigo, Gabriel, no WhatsApp? Responda aí, por favor. Tá ouvindo, senhor? Foi você que falou comigo no WhatsApp, foi? Acho que não. É que faz tempo que eu não participo, tipo, das aulas e não faço alguma pergunta a alguém. Então acho que não foi não eu que perguntei ao senhor. No caso, você não participou da minha última aula, quando eu passei o trabalho? Sim, eu participei não. Aí por isso que eu não estou no trabalho, né? Então, é Gabriel seu nome, né? É. Ó, Gabriel, você já com certeza você está ouvindo as apresentações? E faça o seguinte, cara, você vai gravar um vídeo para mim, ou você pode apresentar na próxima aula, tá bom? Sobre o número de ouro. Anota aí, pesquisar e apresentar sobre o número de ouro. Tá certo? Certo. Beleza? Eu vou te dar mais uma chance. Agora Bom, faça, obrigado. viu? Certo. Nada. Vamos lá. Raíssa Santos já foi, Ruana Beatriz. Também Eu já apresentei foi. com a Júlia. Nossa, travou. Juan Lucas. Eu já apresentei. Também. É porque eu estou acompanhando aqui pela lista. Rian Douglas. Apresentou. Já apresentou. Tá bom. E Sabrina também, e Yasmin também, né? Sim. Eu acho que acredito que todos. Falta alguém, pessoal, eu chamar que não apresentou. Vamos lá, eu vou falar aqui pela minha lista. Acho que foram só as pessoas que Eu faltaram. vou falar aqui pela minha lista, ó. Fernanda Beatriz, Águila Riana, Keila Patrícia, Julie, acho que é Júlia ou é Julie? Julie. Acho que é assim. É Júlia. Ah, Júlia, desculpe. Yasmin, Presente. Riana Beatriz, Laura Vitória, Lindalva, Alejandro, eu botei o nome dele aqui porque ele me enviou pelo WhatsApp. Júnior, Rian, Matheus, Laila Tainá, Sabrina, Juan Lucas, Letícia Alves, Raíssa Santos. Faltou chamar alguém? Professor, eu acho que não. Eu também acho que não, professor. Só as pessoas que Todo mundo faltaram, tá né? na chamada já apresentou. Né? Beleza. Ó, pessoal, Que fofinho o seu bebê. A sua irmã, não sei o que é. Bom, Minha sobrinha. Ah, tá. É uma menina? Beleza. Ela tá de biquinho, é que ela tá de Não. cabelo. Eu não vi nada direito. Tudo bem. Ó, pessoal, então o que acontece? O assunto de hoje, que eu havia passado, é sobre gráficos, tá bom? Rapidamente, antes de a gente tirar o nosso print da aula, deixa eu só compartilhar aqui a minha telinha rapidinho. Daqui a pouco eu já vou liberar vocês, tá? Já tirou, professor. Já tirou. Mas aí seria interessante que todo mundo ligasse as câmeras, tá bom? Daqui a pouco. Ok. Mas... Deixa eu só botar aqui, página 213. Então, estão vendo aí a minha tela, pessoal? Tá carregando. Sim. Tá, Tô vendo agora já. tá aparecendo.
Beleza, deixa eu só esse abençoado aqui carregar. Gente, só pra ver se eu não tô ficando doida. Mas a gente estudou isso, não foi no 7º ano? Ou foi no 8º? Gráficos a gente estudou no 8º, a gente fez até um E trabalho. a gente fez uma pesquisa pela Foi escola, tão que a gente saiu top. perguntando sala em sala o filme favorito. Uhum. Me senti no auge. Legal, né? É legal, mas eu não lembro de muita coisa. Pois é. Deixa eu só... Ó, eu mandei isso aqui, tá vendo aqui? Tá aqui no grupo do 9º ano, tá? Estão vendo aqui minha página aberta? Pois bem, tem aqui o nome, trabalho de pesquisa. Vocês falaram de trabalho, já tem um. Trabalho de pesquisa que está na apostila Marx, página 223. Esse aqui vai ficar para casa, tá? Ok. Vocês vão fazer uma O que vai pesquisa. ficar pra casa é o trabalho. Tem no livro. Professor, essa mensagem Na aí você página mandou no 223. grupo, não foi? Da escola? Eu mandei sim, ó. Nós íamos estudar hoje sobre gráfico, página 203, nós vamos ver. Apresentação dos trabalhos, número de ouro. Vai ficar para casa, da 226 a 228, 2 páginas. E a 223, vocês dêem uma lida, que lá tem tudo bem explicado o que é para fazer, a pesquisa. Tá bom? Sobre o assunto. Sobre o assunto. Beleza? Peraí, ó, eu tô passando só o olho aqui, mas é pra escolher e construir um gráfico mais adequado, com ou sem uso de planilhas eletrônicas, Você para vai ler esse apresentar um texto aí. determinado conjunto de... Ah, tá. Você vai ler o texto, não tem um Conjunto de texto dados. assim? Acho que entendi. Viu? Tem um texto acima Quem aí. enviar quando? Esse Pois é, da tá pesquisa, enviando aqui. você pode enviar. Não precisa não enviar, vocês me mostram na próxima aula, na quarta, tá bom? Tá certo. Obrigada. Beleza? Bom, deixa eu. A internet aqui tá tudo vapor, topada. Realmente, às A vezes é minha o não. sistema, né? A minha tá bem doida. A minha Ela tá fica boa. me tirando da aula, sei lá. Nesse sábado a minha internet tá rápida, menino, parecendo a NASA. Qual foi a página que eu botei aqui no livro? Deixa eu ver aqui. 213, eu acho. Era da 213 Não, até o 220. assunto mesmo. Uhum. O assunto mesmo, tá? Assunto era... 213. então, 213 até 221. Então, mas o assunto de gráfico é bem tranquilo, tá? Vocês sabem que existe alguns tipos de gráfico, não é? Quais são os tipos de gráfico, já que vocês já estudaram? Nós podemos ter. Licença, professor. É que a Roana... A gente Tem pode aprender Coluna. totalmente novo. A Roana, ela tava... Professor? Gráfico de barras. Pizza de barras. Oi, Professor? Então, a tô Roana, ela ouvindo, tava posso na aula, mas ela teve que sair porque a falar? internet dela caiu. Então, a Roana, que ela tava aqui na aula, ela Certo. teve que sair porque a Quem internet era? dela Quem foi? caiu. A Ruana foi? Aham, Roana Mas ela Beatriz. apresentou, né? Já apresentou. Foi, ela apresentou comigo. Ok. Todo mundo aprendeu sobre sistemas? Acho que sim. Não tô Pessoal, lembrada. Eu não lembro. Também não tô muito lembrado, não. foi nessa aula passada. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu tava achando que era um novo assunto, ou sei lá, nem tinha me tocado. Também tava achando. Nossa. Bom, mas tá aí, ó, gráficos.
Gráficos é o estudo de dados, de pesquisas, né? Onde, se você for fazer um gráfico hoje, um estudo de pesquisa sobre, por exemplo, infelizmente esse vírus, né, que assola a Terra aí, o Covid, quantas pessoas têm infectado, quantos óbitos, quantos, enfim, quantos curados. Nós poderíamos fazer esse gráfico em barras, certo? Em barras mesmo, aquelas barrinhas, beleza? Onde você poderia ter o eixo X e o eixo Y, e aí você poderia botar no eixo X, por exemplo, a idade das pessoas de 15 anos que foram infectadas. Quantas pessoas de 15 anos na cidade de Teotônio foram infectadas? Então você ia ligar 15 anos com quantas pessoas seria infectado. Pode ser em barra, pode ser em setores, que o gráfico de setores também é chamado de gráfico de pizza, que é aquele que parece uma pizza mesmo, certo? Uhum. Certo. Enfim. Certo. Bem legal. Ó, esse aí, o gráfico, isso aqui é chamado de gráfico de barras também e também de linhas, tá, pessoal? Por conta dessas linhas aqui, ó. Então, quando a gente fala de gráficos, é o estudo da matemática, ele se atenta à área da pesquisa. Tá bom? Ok. Ó, dados expressos em tabelas de dupla entrada. Em matemática, tabelas e gráficos são maneiras de organizar, por exemplo, dados de uma pesquisa, ou demonstrar seus resultados, como eu acabei de falar. Então, pode vir em forma de tabelas. Ó. A organização de dados em tabelas simples ou de dupla entrada é usado para apresentar a relação entre as informações. A tabela simples tem duas colunas relacionando uma variável e um valor. Então, você pode ter o gráfico em tabelas, chamado de tabela simples, tá? Onde ele relaciona uma variável e um valor. E pode vir tabela dupla. A entrada apresenta dois ou mais valores de uma variável. Certo, pessoal? Por exemplo, olha um exemplo aqui de tabela simples. Ó. Quando ele só apresenta duas colunas, duas variáveis, produto e o preço. Quando ele apresenta mais de duas variáveis, não é mais tabela simples. É uma tabela composta ou dupla. Tá bom? Só questão só de informação mesmo. Certo? Entenderam essa parte? Então, você pode vir, pode ter um gráfico em forma de tabelas, pode ser simples, com apenas duas variáveis, dois tipos de informações, ou ele pode ser composto ou duplo, que é quando tem mais de duas informações, duas tabelas, tá bom? Outro exemplo aí também, ó. Certo. Galera que gosta de jogo, isso aqui é dado. Isso aqui é dados, isso aqui é pesquisas, tá? Isso aqui é tabela. Para ver quem está na classificação dos times, por exemplo. Quantos pontos? É também outra forma de tabela, né? Certo? Você pode ter também, tem os gráficos em si, que é o chamado de barras, ó, o gráfico de barras, horizontais e verticais, tá vendo aqui, ó? São as barrinhas mesmo. Certo? Ou ele também pode ser chamado de barras ou colunas. São utilizados para comparar dados quantitativos sendo formados por barras de mesma largura, cujo comprimento muda de acordo com a variável. Observe que as larguras aqui, ó, de um lado para o outro, são iguais. Só vai mudar o quê, pessoal? A altura, porque vai depender da informação que ele está querendo, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, essa altura aqui da faixa etária do pessoal está crescendo, né, ó? Começou de baixo e ele se mantém linear, constante, vai crescendo. Observe que a largura dessas barras são iguais, só muda a altura, tá bom? Tudo bem? Sim. Outro exemplo também, ó, de gráficos de barras, pode ser assim. Tá? Mas por que, professor? Pode ser assim, tipo essas linhazinhas. Porque ele pode ser chamado de gráfico de barras ou de colunas, horizontais e verticais. E é o que nós temos aqui, ó, nesse modelinho aqui, tá bom? Então, nós temos o tipo de gráfico em tabelas, pode ser gráficos de barras, certo? Ou colunas, horizontais e verticais. E nós também temos o gráfico de segmentos ou linhas, tá? Segmentos ou linhas, que no caso é essas linhas mesmo, tá? Ela pode ser um senoide, né? Que ela pode estar variando, ou ela pode ser reta, linear. Mas é outro tipo de gráfico em linhas. Tudo bem, pessoal? E nós temos também os tipos de gráfico é bem de boa. Mulheres que têm mais diagnóstico de diabetes. Ó, essa linha que está em amarelo
representa o sexo masculino, tá? E a linha que está em vermelho é o sexo feminino. Se fosse para distinguir, tá? Isso aqui é em milhões, tá, pessoal? Em milhões. Então, se fosse para distinguir aqui, eu perguntasse quantas mulheres teve diabetes em 2006? 2006. Aí você vai aqui, 2006, tá vendo aqui? Quantas mulheres? Mulheres, qual é... Esse aqui é um gráfico de linhas, tá? Ou de segmentos. Qual é a linha ou o segmento que representa o sexo feminino, as mulheres? É o vermelho, não é isso? Sim. Então, quantas mulheres tiveram diabetes em 2006? 6.300.000? 6.300.000. Tá aqui, ó, tá bom? E assim é que eu distingo, é assim que eu consigo ler o gráfico de linhas, tá bom? Quantos homens teve diabetes em 2016? Homens. 4.600.000. Ah, não, em 2004? Masculino, que é o amarelo, em 2016. 7 milhões 7 milhões e 7.800.000. Beleza? Deu para entender como é que eu leio o gráfico de segmentos ou linha? Beleza? Sim. É bem simples. Isso aqui não tem nem emoção, pô. É só você analisar. Ter percepção. Já tem a legenda, então você meio que A só gente olha estudou o um gráfico. pouco sobre isso no 7º ano, sobre gráficos. Isso. Mas vocês estão vendo novamente e vão ver no 3º ano médio também, tá? Só para avisar. Então, não tem para onde correr. Os cálculos, as ciências das emoções sempre vos irão acompanhar. Os gráficos de setores ou os gráficos de pizza, parece uma pizza, e sempre vai ter as definições, as descrições, a legenda, tá? Tá bom? Não estou conseguindo chegar bem, mas, por exemplo, no vermelho aqui é a Maria, tá? A Maria teve quantos votos? Quantos por cento? Quantos por cento de voto ela teve na eleição para prefeita, essa Maria? 45%. Não, a Maria, 15%. 15%. A Maria. Eu vi a Maria. A Maria, foi a Maria. É porque aqui, eu não sei nem que nome é esse aqui. A Marília, é? A Maria. Eu vi a Amália. Maria, não Maria. Ah, tá. Amália. Eu acho que é a Maria. Maria teve 15%. É a Maria. Isso. Ou é a Maria, sei lá. Enfim, ela tem Dizem 15%. lá na gente. O que eu quero dizer é que é só você se atentar aos detalhes dos gráficos, tá? E ver a legenda. E aí você consegue fazer a leitura de boa, tá bom? Tudo bem? Sim. E também nós temos os tipos de pictogramas. O que vem a ser os pictogramas? São as paisagens, são as imagens. Por exemplo, você tem aqui os bonequinhos. Esses bonequinhos azul, ele diz que representa quantas pessoas? Quantas pessoas representam? 4, né? Esse bonequinho, ó, um bonequinho azul, ele está dizendo, meu irmão, não tem como errar gráfico. Ele está dando a legenda. Olha, um bonequinho desse azul representa 4 pessoas, certo? Então, quantas pessoas eu tenho de 14 anos nesse gráfico? Quantos homens? Quantos rapazes? 8. 8 rapazes. Porque um boneco desse representa 4. 4 mais 4 dá 8. E as mulheres? Uma bonequinha dessa representa... Uma bonequinha dessa representa quantos? 4. 6. Mas aqui eu tenho uma e a metade de outra, né? Então aqui eu tenho 2. Ó. Eu tenho 4 mais 2 dá 6. 6 mais 8 daqui dá quantos? Quantas pessoas eu tenho ao todo de 14 anos? Hã? 8. Então, pai. 8 mais 6. 8 mais 6 aqui. Ó, 8 mais 4, 12. Ah, é né? ao todo, hein? É ao todo. 12. 14. 14. 14. Pedro, 14 eu fiquei bugada. Fernanda fala que nem um jato também. 14. 14. 14. 14. Tá bom? Isso é um tipo de gráfico, sim. Só que é chamado de pictograma. Tudo bem? Aham. É difícil? Não, nem um pouco. O segredo do gráfico, professor, é só você ler a legenda. Pronto. Você sabe fazer. É verdade. Exatamente. Então, ó, na próxima aula eu vou voltar para responder, porque não vai dar tempo, para responder as páginas 203 a 221, que a gente vai fazer na sala, tá bom? Quem quiser pode responder em casa. Mas aqui vai para casa é a 226 a 228. 2 páginas. Tá bom? 2. Manda para mim no privado, no WhatsApp, e aí eu vou corrigir. E também vai, essa pesquisa aqui, ó, ele dá um texto, tá? Ele dá uma informação, e através da informação você vai fazer uma pesquisa sobre ela. Construir um gráfico, algo do tipo. Tem tudo bem explicado lá, tá bom? Ok, Pra entregar na que vem próxima é só aula. o trabalho, né? Oi? Não entendi, Júlia. É para entregar na próxima aula, no caso, hoje é
A pesquisa, Eu sim. já Só que você pode... para entregar na quarta. Quarta. Só que você não precisa me entregar nada, porque tem um espaço no livro mesmo para você fazer. Ah, certo. Viu? Só pra mostrar. Ah, é eu acho. para mostrar pra na mostrar aula em mesmo. si? Na aula mesmo. Não precisa nem mandar para mim no WhatsApp. Só mandar para Ok, mim. o senhor vai dar as notas agora? Certo. Vou sim. Só precisa mandar para mim no WhatsApp só as páginas, as 2 páginas. 226. Foi de 0 a quanto esse trabalho? Foi de 0 a 2,5. Ok. Certo. Tá bom? Professor, você Zero- vai falar a nota hoje? Agora. Tá? Pessoal, eu costumo dizer que eu não dou nota a aluno. Questão de provas e trabalhos, eu sou rígido. Eu não dou nota a aluno, o aluno é quem tira. Ele faz por merecer pelo mérito dele, tá bom? Mas vocês me surpreenderam, não que eu subestimei vocês, tá? Na verdade, o 9º ano sempre tem aquela desenvoltura melhor do que o 8º, do que o 7º, do que o 6º. Mas vocês me surpreenderam de verdade, eu falo sem hipocrisia, porque o trabalho de vocês todos ficaram show de bola, tá? Eu não posso dizer que alguém leu, porque realmente eu não consegui perceber nitidamente. O cara não estudou o trabalho, ele leu. Bom, eu não consegui perceber nitidamente porque nós estamos atrás numa tela do computador. Mas aí você não estaria me enganando, tá? Estaria se enganando. Mas como eu achei fantástica todas as apresentações, todas, eu dei 2,5 para todo mundo. Tá bom? Obrigada, professor. Amém, Senhor. Obrigada, professor. Muito obrigada. Fernanda, Águila, Keila, Aí sim, hein? Riana, Laura, Lindalva, Agora sim, trabalho bom. Juninho, Rian, Matheus, Laila, Sabrina, Juan, Letícia e Raíssa. Tudo 2,5. Não foi porque eu quis dar, tá? Foi porque vocês mereceram. Por quê, professor? Fizeram slide, ficou fantástico. As apresentações, eu tenho todo um contexto para mim analisar um trabalho. Certo? Parabéns. Continue assim, se dedicando, porque está só começando. Na próximo trabalho eu passo um mais emocionante. Que seja mais um pouquinho trabalhoso, tá bom? Ave Maria! Que dê mais emoção, tá bom? Mas é algo que vocês vão Finge meu gostar. pé eterno. Já estou logo adiantando. Eu vou Vivendo e passar evoluindo. do qual vocês vão... Eu acredito que na próxima semana. Eu vou olhar ali no meu planejamento para quando foi que eu agendei esse trabalho. Vou passar uma pesquisa para vocês. Vocês vão... Pode ser em trio, cada um sem aglomerações. Cada um faz sua parte, mas que pode juntar. Nanda e Fernanda. Nanda e Raíssa. E esse trabalho, vocês vão gravar um vídeo, tá? Cada um pode gravar o seu, a sua parte, mandar para alguém editar o vídeo. Ok. É em grupo, é? Por exemplo. Oh, meu Deus. Por exemplo, eu passei numa determinada escola e teve aluno que imitou a escolinha do professor Raimundo, outros imitaram o Jornal Nacional, e aí botaram aquela vinheta de início, ficou algo assim, fantástico, certo? Ficou algo fantástico mesmo. Tudo é criatividade. Outros se fantasiaram, não precisa ir para casa de ninguém, cada um faz na sua casa, a sua parte, e depois junta Tudo é tudo base de edição, galera. e monta. É só editar, tá bom? Não é agora. Eu vou explicar na outra aula, quarta-feira, talvez eu já fale qual é o tema. Esse trabalho vai ser tudo. Qual é o tema, tá bom? Esse trabalho vai ser tudo. Esse vai valer mais pontos. Agora tem que ser bem feito. Porque vocês vão editar um programa de televisão e eu vou deixar a critério. Teve alunos que imitaram o De Noite, né, do Danilo Gentili, outros imitaram o Jornal Nacional, outros imitaram, enfim, Eliana. Aquele negócio assim. Agora sim, voltando para o tema do assunto do trabalho, tá certo? Teve um que ficou fantástico. O cara ganhou na Mega Sena, só que aí, para ele pegar o prêmio, ele tem que responder um cálculo matemático, algo do tipo. Ficou bem criativo. Usem a criatividade, certo? Use o conhecimento, a inteligência que vocês têm para o bem, né? Para coisas boas, tá bom? Eu vou passar para vocês na próxima aula sobre isso, sobre os temas, tá bom? Aluna aí, por favor, Águila, todo mundo ligue as câmeras agora, por favor. Não tá escuro, Zóio, espera aí. E a Águila, eu não sei se foi a Águila ou quem foi, tira o print aí para mim, manda no meu privado. Eu preciso registrar a aula, tá? Todo mundo aí, ligue as câmeras rapidinho. Beleza. Tá? Bora, rapidinho. Eu ainda vou dar aula para o pessoal do Marista. Daqui a pouco.
Fernanda, Yasmin, Letícia. Peraí. Fernanda. Letícia, tá faltando. Cara, só que tá tudo preto, eu tô preocupada. Dá pra Ora, pegar. Ryan, Júnior, Luan. Um lugar claro, Fernanda. E ela aqui. Pronto. Quê? Eu já liguei minha Fernanda. câmera, mas tá tudo preto. Ei, tá quebrando meu computador. Tá, 3, vamos 2, 1. Ó, todo mundo faz Peraí, aquela cara calma. de felicidade. 2,5 no trabalho, tá? Nota máxima. Pronto. Eu acho que tirou. Manda pra mim, não esqueça não, tá? Ai, Jesus. Tchau, tchau, galerinha. Socorro, velho. Tchau. Tchau, professor. Até a Tchau, próxima aula. Tchau, professor. Tchau, professor. Deu certo. Até a próxima aula. Até a próxima aula, professor. Tchau. Tchau. Abraços. Tchau, tchau. Tchau, professor.